como você constrói isso, né? Ou como você trabalha, como você se organiza, nós ficamos à vontade, porque é muito parecido, né, com o processo de enfermagem, né? Quando você organiza lá, né, quando você vai estabelecer um cuidado, que você vai construir uma SAI, você trabalha dentro, né? Você elabora toda uma proposta de trabalho dentro de uma situação problema, né? Lógico, dentro do contexto geral de saúde, você vai elencar aquilo que de fato é uma situação problema, aquilo que você precisa fazer uma intervenção mais aguda, né? Exemplo, vou fazer um projeto terapêutico num paciente, ou num usuário, ou num sujeito, enfim, não sei qual que é o termo, né? Dependendo do espaço que você tiver, mas enfim, né? Enquanto usuário do SUS, na minha unidade de saúde, de atenção primária, que trata de tuberculose. A gente sabe que o tratamento de tuberculose, ele é um tratamento supervisionado, né? E aí você observa que esse tratamento é supervisionado, principalmente supervisionado, usa a medicação, lógico, e acompanhar também toda a clínica dele, você observa que está havendo, desculpa, falhas, né, em relação ao uso, né, concomitante e intermitente da medicação, no sábado, no domingo, nos feriados, que é quando a agente comunitária de saúde não trabalha, né, porque ela faz o acompanhamento do uso dessa medicação. Então, essa é a tua situação problema. Então, você vai elaborar, né, o teu processo de trabalho, ou o teu processo de enfermagem, desculpa, em cima dessa situação problema, você vai estabelecer lá o teu cuidado. Então, você vai construir uma SAI dentro desse contexto, né? E você tem uma situação problema que é o uso intermitente de forma correta da medicação, principalmente nos dias não úteis. Então, esse é o problema. Então, qual que vai ser o teu objetivo? O objetivo vai ser restabelecer isso, organizar isso, enfim. Então, você vai construir um trabalho, né, no qual você tem um foco, tem um norte. Então, a saúde mental, pensando que a saúde mental ela é algo diferente do contexto daquilo que é considerado basal, né, para a gente não falar normal para uma sociedade. Então, a saúde mental ela trabalha sempre com situações de problemas, né? Então, o paciente em situação de transtorno, ele é sempre uma situação de problema no sentido de que ele já é uma especificidade, né? Tanto é que quando aparece essa situação numa unidade de saúde que não seja de saúde mental, né, ele é encaminhado. Então, ele já é uma especialidade, então ele já é uma especificidade. Ok, então, o projeto terapêutico, ele vem para você elencar os problemas, né, ou elencar todos os pontos, né, que você precisa observar em relação ao cuidado a ser estabelecido a esse sujeito e a essa família, né? Com o norte de que o projeto terapêutico ele não é um instrumento de trabalho só do enfermeiro, então é de toda a equipe, tá? Nesse contexto que eu falo que quando a gente olha para uma temática igual essa, projeto terapêutico, né, a gente fica mais à vontade nesse sentido, porque já é uma forma que nós, enfermeiros, trabalhamos, então não estamos instituindo nenhuma ferramenta nova de trabalho, muito pelo contrário. Nós estamos corroborando com aquela que nós já temos, né, como carro-chefe, que é a nossa sistematização da assistência de enfermagem. Então, a forma da gente trabalhar. Então, isso se aproxima muito, tá? O que a gente viu na aula passada, que foi a oficina terapêutica, a oficina terapêutica, ela está inserida, né, dentro do projeto terapêutico. Então, assim, quando você trabalha com oficina terapêutica, eu posso instituir uma oficina dentro de um projeto maior, né, de cuidado àquele sujeito. Então, nesse sentido, que eu falo que a oficina está inserida dentro do projeto. O projeto é algo muito maior, né? Deixa eu dar uma mensagem aqui.
Ótimo, obrigado pelo retorno. Então, vamos lá. Por que, né, trabalhar nessa forma de projeto terapêutico de saúde mental? Bom, primeiro que a gente vai atender, né, um recorte ou um arcabouço legal já instituído acerca das leis, resoluções, portarias, hoje a gente já pode falar políticas de saúde, né? Quando ela aborda que a saúde, né, quando você pensar em saúde no sujeito, ou você pensar no problema de saúde, você tem que pensar de uma forma mais macro, né? Não pensar somente dentro desse contexto de sistema único, tá? E atenção psicossocial, lógico. Você não pensa na doença, você pensa no sujeito, na família, né? Então, isso já vem descrito, né, desde lá da Lei 8080, que vem instituindo o Sistema Único de Saúde, né, onde tem lá suas diretrizes, e ele já fala sobre isso, né? E aí, nesse mesmo caminho, nesse mesmo percurso, nesse mesmo, né, transcorrer aí, a gente tem a reforma psiquiátrica na década de 80, que também vinha nessa proposta, né, de você não pensar somente no problema de saúde mental, você não pensar somente no transtorno, então você não limita o teu olhar, você amplia ele, então amplia para o sujeito, para a família, para o contexto social dele, né? Por quê? Porque quando você trabalha dentro de uma proposta de projeto terapêutico, você consegue inserir todos esses vieses aí, né? E ainda assim, atendendo que vem, né, nas conferências nacionais de saúde mental, que sempre aborda, né, a abordagem ela é sempre uma abordagem como uma abordagem que trabalha dentro do contexto da integralidade, o que nós na enfermagem chamamos de holismo, né? Quando você olha o sujeito como um todo, então a integralidade nessa proposta. Então não é só a integralidade do sujeito, mas a integralidade do serviço, a integralidade das políticas, né? A integralidade tem vários olhares, mas independente do conceito que você vai estar usando, integralidade, quando você aponta ela para a saúde, todos valem, né? Então, ó, o Sistema Único tem que oferecer todas as especialidades, tem que garantir o acesso, né? Garantir outros quesitos como a equidade. Então, isso está dentro da integralidade. Não é só a integralidade de você ter as especialidades, né? Não é só isso. Ou o profissional não olhar só para a ponta do dedo, para olhar para o sujeito como um todo. Então, você tem várias formas de você... vários conceitos, né, de integralidade, mas não importa. Quando você aponta isso para a saúde, todos eles se encaixam, né? Se complementam. E nesse contexto, o projeto terapêutico, né, ele dá força para isso, porque daí ali você não vai colocar a esquizofrenia do fulano, você não vai colocar o transtorno alimentar, você vai fazer mais do que isso, você vai colocar o sujeito e a família. Lógico, você vai estar pontuando os problemas referentes àquele transtorno alimentar ou àquela esquizofrenia, enfim, mas o teu foco, né, o teu foco é sempre, né, o sujeito. Pensando no que a gente discutiu na aula passada, é sempre pensando dentro do contexto de reabilitação dele, né? Porque o que é reabilitação? É ele se tornar autônomo, né? Você empoderar ele. Então, o teu objetivo é esse, né? Porque a gente sabe que o paciente, ou o cliente, ou o usuário, ou o sujeito, né, nesse contexto de saúde mental, na grande maioria das vezes ele se torna dependente de alguém, né? Inclusive, a gente pode afirmar que civilmente ele perde o CPF dele, tem que ficar sob a tutela de alguém. Então, o teu objetivo, né, um dos teus objetivos na saúde mental, que você insere no projeto terapêutico, né, e assim, eu posso dizer que o objetivo principal é a reabilitação. Reabilitação dele, ele poderia fazer as coisas sozinho, né? Então, assim, se tornar um sujeito autônomo, né? Lógico, dentro das características de saúde dele, né, gente? Então, assim, a gente entende das limitações, né? Porque tem algo que está instituído e você não consegue movimentar mais, mas aquilo que você consegue movimentar, então o teu objetivo é esse, tá bom? Então, vamos lá.
são só recortes, né, que na verdade são importantes, né? Por quê? Porque deram forças, né, para essa questão de você olhar a saúde mental e olhar para o sujeito, não para a doença, para a família, né? E olhar para a saúde mental como parte da saúde. Então, você não exclui só a pessoa com transtorno mental ou com sofrimento mental. Até então, a maioria das vezes a gente exclui até o serviço, né? Por exemplo, vou citar um exemplo bem prático para vocês, não até nem com relação à especificidade de uma situação de saúde como um todo, né? Mas, por exemplo, no Estado, eu lembro que assim, é algo que corre nos corredores, digamos assim, de senso comum, né? Fala, olha, tu viu fulano, foi transferido para o Adalto, por quê? Porque ele não, né, faltava, não vinha, né, não desenvolveu o serviço. Então, pra vocês terem uma ideia, então você vê que, até para o trabalhador, né, lidar com a saúde mental é um castigo, né? Você vê até na construção de conhecimento, né, na saúde mental. Vamos pensar no nível, nas pós-graduação aí, né, a nível, não falo nem só de stricto sensu, mas lato sensu também, né, nas duas modalidades. Então, assim, a área da saúde mental, o sujeito, quando ele vai, é porque realmente ele tem, né, ele tem um gosto por aquilo, né, mas não é algo que atrai. Na maioria das vezes é algo que aparta, né, aparta tanto o profissional. Por quê? Porque historicamente ela vem apartada, né, ela vem excluída, ela vem como algo que ali o sujeito que circula nela, o sujeito que a sociedade não aceita, né? E isso reflete também na forma, isso reflete nos serviços e reflete nos trabalhadores, né? Então, quando eu né, venho com essa proposta de atenção psicossocial, né, não é só criar novos serviços, né, mas assim, entra em questão aí uma relação de poderes, né? Por quê? Porque dentro de um modelo psiquiátrico, quem tem maior poder é o psiquiatra. Então, todas as ações de saúde são decididas por ele, né? Não importa se aquilo para o sujeito, paciente, se aquilo é palpável, né? Se aquilo é prático, não importa. É algo verticalizado. Então, na atenção psicossocial, não. Quando você pensa no projeto terapêutico, e você vai trabalhar dentro do projeto terapêutico, você pensa em uma oficina terapêutica, né, de alguma atividade laboral que eu vou me agregar, que eu vou poder agregar conhecimento terapêutico para ele, e ao mesmo tempo que reabilitá-lo nesse sentido, mas aí, quando eu fizer isso, a reabilitação, eu penso em algo que seja prático para ele, que seja palpável para ele, que ele consiga alcançar, né, e que seja, que no espaço que ele ocupa, né, tenha valor. Por exemplo, né, não adianta eu instituir uma oficina terapêutica, né, de artesanato, se o sujeito não tem habilidade para artesanato, não gosta do artesanato, a cidade ou o bairro que ele mora não tem o hábito cultural de valorizar o artesanato, né? Eu lembro de uma situação, há um tempo atrás, eu estava num outro município, no Nortão do Mato Grosso, né? Estava fazendo trabalho junto aos CAPs, e eu lembro que uma oficina terapêutica numa cidade, né, basicamente composta, né, por extração da madeira, a oficina terapêutica era de biscuit. E aí você via aquele biscuit, não sei se ainda faz, mas é uma arte, né, um material, parece plástico, né, moldável, que a pessoa faz lá, um enfeite nos potes, em várias peças, né? E aí você via aquele monte de peças armazenadas lá no CAPS, né, que tinham sido construídas, né, pelas pessoas que frequentavam a unidade, ficavam lá guardadas. Por quê? Porque não tinha valor local, né? Não tinha valor local. Então, quando você vai construir algo,
né, no contexto, porque daí a oficina terapêutica, ela não é só para passar o tempo, não é só de entretenimento, não. Teu objetivo é construir conhecimento para o sujeito, né, e buscar o empoderamento, a reabilitação dele. E o trabalho é uma dessas possibilidades. Então, por isso que eu falo que quando a gente fala em relação de poder, é porque até então, né, o seu sujeito, no modelo psiquiátrico, se ele não tinha esse recorte, se ele não tinha esse conhecimento, essa observação, era o que ele fazia verticalmente, determinado e pronto. Então, você não dava ouvidos para os espaços micros, né? Então, você não dava ouvido para o sujeito, para a família. Você não observava isso, né? E aí, a gente observava que havia um trabalho fragmentado em distanciamento, né? Fragmentado porque cada um fazia a sua parte, né? Cada um ia lá, elaborava a sua parte no sujeito, só que o sujeito ele é um todo, né? Então, a forma de você trabalhar com o projeto terapêutico também é uma forma de você olhar para o sujeito como um todo, né? Diminuir esse distanciamento entre os profissionais, né? Por quê? Porque se eu estou fragmentado, a gente não conversa, né? O enfermeiro faz a parte dele, o médico a dele, o nutricionista dele, né? A assistente social a dele, a terapeuta ocupacional a dele, e aí você vê que não se conversam. O projeto terapêutico, ele favorece isso, porque ele tem momentos de encontro, que quando você estabelece situações, problemas, e vai pensar em como tu vai desenvolver elas, né, em como tu vai, na realidade, desenrolá-las, né, porque elas são problemas que você quer solucioná-los, né, então, não vai ser um instrumento instituído por um profissional, por uma pessoa, pelo trabalho da equipe. Então, a equipe tem que se reunir, e aí ela vai decidir se para aquela situação, se ela vai se reunir a cada 15 dias, semanalmente ou mensalmente, enfim, depende como que ela vai entender daquele problema, se é um problema mais agudo ou menos agudo, né? Quando eu falo agudo, eu falo mais sério, mais grave, né? Enfim, então a equipe, ela se junta para discutir. Então, quando ela se junta e discute o sujeito, né? Discute a família, onde ele está inserido, que faz parte do processo. E aí, isso, né? Essa é uma ferramenta, né? Que ela promove a aproximação, né? E não como a gente tinha até então, que era o distanciamento, né? Da mesma forma, as ações verticalizadas. Então, não é assim, eu mando e vocês obedecem. Não, é uma linha horizontal, né? Lógico, ninguém vai fazer o que não lhe compete tecnicamente, né? Mas existem muitas ações que são horizontais nesse processo. Que não é papel somente do médico, ou do enfermeiro, do terapeuta, ou do psicólogo. Não, tem ações que são horizontais nesse processo, né? E isso vem corroborar com o SUS também, com a própria saúde mental. Então, quando a gente fala isso, então, é por isso que eu aponto a terceira conferência, né? Por quê? Porque ela foi importante para esse contexto, e ela trouxe o projeto terapêutico como uma possibilidade, né? Outra situação que fortalece e corrobora a forma de você trabalhar nesse contexto de projeto terapêutico, né, da saúde mental, é a Política Nacional de Humanização. Então, ela impõe isso, né? Realmente é uma política, né? Vem diretriz, mas você tem que trabalhar, dessa forma, politicamente. Quando eu falo politicamente, não estou falando de politicário ou de política partidária, estou falando de política enquanto gestão, enquanto organização, né? Então, a PNH, ela possibilita esse olhar mais integral, esse olhar para o sujeito, esse olhar mais humano, esse olhar para a família, essa percepção do território, né? Então, ela possibilita essa participação mais integrada, né, dos trabalhadores, dos gestores. Isso, a PNH é lá de 2004, vocês também lembram, mas enfim. Então, isso vem, né, falar de projeto, trabalhar com projeto terapêutico na saúde mental, ele vem corroborando com todas essas afirmações, né, com tudo isso que já está instituído. A gente sabe o que é humanização, né? Nós, da enfermagem, a gente circula dentro de uma área técnica, de uma área profissional, né? Que a gente já, desde lá do primeiro semestre, a gente vem discutindo isso, né? Trabalhando isso. Então, a gente não sou objeto de trabalho,
Não é a doença. Nosso objeto de trabalho é o cuidado ao sujeito. Então, a gente vai tentar, quando a gente vai pensar, quando a gente vai teorizar, entender humanização, essas observações aqui, elas ficam claras para nós, né? Quando fala que é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Só para mim. Então, é você entender, é você valorizar os sujeitos, né? E os sujeitos, eles não são iguais, eles são singulares. E dentro desse contexto de humanização para a saúde mental, o que a gente busca? A autonomia, o protagonismo dele, que é o empoderamento dele, que é a reabilitação dele, né? Corresponsabilidade. Então, o que significa corresponsabilidade? Então, quando eu dou autonomia, eu estou te dando responsabilidade, eu estou autorresponsabilizando, né? Então, assim, você está criando responsabilidade para aquele sujeito, né? Acerca do seu cuidado. Vínculos, né? Vínculos terapêuticos, vínculos sólidos, né? Entre sujeito e família e equipe. Você estabelece isso, né? O processo de gestão, ele não é vertical, então, porque quando eu falo gestão, eu não falo só da parte administrativa, assim, de decidir se contrata alguém, se não contrata, se o posto fecha às 5 da tarde ou fecha às 5h05. Não é só isso. Quando eu falo gestão, processo de gestão aqui, dentro desse quesito humanização para a saúde mental, eu estou falando que quando você vai fazer gestão do cuidado do sujeito, gestão, né, não é feito por uma pessoa só, não é só feito só pelo psiquiatra, só pelo médico, só pelo enfermeiro. É uma decisão coletiva, porque no projeto terapêutico, né, é uma decisão coletiva no sentido de que é uma discussão horizontal desse processo, cada um com a sua responsabilidade técnica, lógico, né, já falei isso, mas é uma discussão horizontal, né. E a última aqui que ele aponta para nós é indissociabilidade entre atenção e gestão. De fato, não tem como você separar isso, né? Se a atenção é integral, a gestão não pode ser vertical. Lógico, você não vai decidir coisas que são específicas da parte administrativa, não é isso. Mas eu falo gestão do cuidado, né? Então, a atenção à saúde e a gestão do cuidado, elas não são dissociadas, né? Elas têm que caminhar junto, com o mesmo entendimento, né? E aí, o que é projeto? É a capacidade que a gente tem de projetar algo, né? De forma abstrata. Você pensa no problema, você sempre elabora um percurso que você tem que, percurso de etapas, né? Que você tem que seguir para resolver aquele problema, né? Então, não é algo, né, virtual no sentido, ou abstrato no sentido, abstrato porque no sentido de construção dele, né? Porque você consegue elencar os problemas, né, que você precisa trabalhar, e aí a partir dali você vai construir um percurso terapêutico para cada problema daqueles. Então você consegue planejar isso, né? Projeto terapêutico, então, a gente pode falar dele a partir de de fato ele acontece, né? Ele acontece, você tem o projeto terapêutico institucional, e ele se refere à instituição como um todo, né? Seria mais ou menos, né, se a gente fosse pensar, né, de forma prática, né, o que seria, como se fosse uma norma de rotina, normas de rotina de uma instituição, né? Só que aqui ele tem uma proposta de saúde mental, então é uma forma, né, que é onde a instituição descreve, a instituição, né, que trabalha com a questão psicossocial, ela descreve aqui, né, quais são as áreas que ela vai trabalhar, os profissionais que ela oferece, o que cada um é, responsabilidade de cada um, enfim, né, até para poder fortalecer o projeto terapêutico singular, porque existe uma situação de corresponsabilização, né? Então, como é que eu vou fazer corresponsabilizar, né,
a equipe na construção do projeto, né, daquilo que é o papel do enfermeiro, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, dentro dessa proposta de trabalho, isso tem que estar amarrado na instituição, né, então, num instrumento. Então, o projeto terapêutico institucional, ele dá, né, um arcabouço teórico para a implementação do projeto terapêutico singular, tá? Parece, né, mudou de individual para singular, né, parece, né, não é só semântica, na verdade. Quando você fala que é individual, né, é um por um, individualmente, né, vamos individualmente, vamos fazer um projeto, né, mas não remete à ideia de que cada sujeito é um sujeito. Então, quando você fala projeto terapêutico singular, né, você já remete à ideia de que ele é feito por aquele indivíduo, né, aquele sujeito. Então, já fica amarrado lá o que significa, né. Então, vamos lá, projeto terapêutico institucional, né, estabelecido já na década de 90, para vocês terem uma ideia, né? Ele determina aqui objetivos e ações, né, que devem ser executados pela equipe, né, de profissionais, né, da entrada do sujeito até sua alta. Então, quais são os objetivos e as ações daquele serviço, né? Quais são os programas que aquele serviço vai instituir, né? Frente, assim, a característica da clientela dele, ou seja, aquilo que ele vai atender, né? E ele representa, então, né, a existência de uma filosofia que norteia e permeia todo o trabalho, né? Todo o trabalho profissional, construído a partir, né, de um objetivo que envolva o sujeito e a família. Então, por isso que quando eu comentei que ele é o arcabouço teórico, né, para dar estrutura para o projeto terapêutico singular acontecer, né, o envolvimento dos profissionais, principalmente. E o singular, bom, primeira coisa, requer superação do modelo multidisciplinar. Porque não tem como, né, gente, eu falar de projeto de singularidade, né, de integralidade, de holismo, num serviço multidisciplinar. A característica do serviço multidisciplinar, né, só um minuto, gente, que a filhinha tá chorando aqui, um segundinho.
E aí, gente, obrigado, viu? Foi uma emergência, tive que dar uma ajuda para minha esposa que escutar a gente. Acho que o Covid não dá para sogra nem te ajudar, né? Então, complicado. Mas já está resolvido já. Deixa eu ver aqui onde a gente está. A gente está falando, né, na questão do projeto terapêutico singular, né, na sua Constituição, ele requer a superação do multidisciplinar. Isso aí é claro, né, porque não tem como você falar de trabalhar dentro do contexto em que você não vai olhar para um recorte só, né, você não vai olhar para um ponto só. Você vai olhar para o todo, para o sujeito, para a família, para o contexto social, e isso dentro de um contexto multidisciplinar, porque ele fica uma coisa meio assim, meia não, né? Fica algo antagônico, né? Por quê? Porque quando eu falo em multidisciplinar, o conceito é que eu tenho mais de uma profissão, né? Tranquilo, mas que tem gestão só de uma. E normalmente é medicina, então multidisciplinar, ele funciona dentro de um hospital. Né? Vocês já circularam dentro de um hospital, vocês veem, né? Tudo circula, todos os cuidados, tudo que é feito, que é executado pelas outras áreas, né? Circula no prontuário. E o prontuário, ele é do paciente e do médico. Assim, a gente, claro, constrói informações no prontuário, mas o prontuário, assim, quem norteia todo o cuidado, né? É a medicina, inclusive, e assim, de todas as áreas, da farmácia que prescreve a medicação, da dieta, da nutrição, porque ele que vai dizer se a dieta é zero, se a dieta é líquida, se a dieta é pastosa, se a dieta é constipante, né? Então, nosso, porque a gente constrói nosso, assim, dele, porque a gente vai conseguir nos cuidar, porque é feito a partir daquilo que vem, que vem discernido pela medicina. Então, nesse contexto que a gente olha o multidisciplinar e pensando dessa forma, a gente olha para o projeto terapêutico e olha para a atenção psicossocial e vê que não vai dar certo, porque são coisas que não se aproximam. Porque eu preciso agora, não posso olhar só para um ponto, eu tenho que olhar para o sujeito. E para mim olhar para o sujeito, eu não posso ter só um olhar técnico, né? Por quê? Porque o olhar técnico daquele sujeito no multidisciplinar, ele é recortado, ele não entende todas as áreas. A enfermagem não entende do que é da psicologia, do que é da medicina, do que é da nutrição, do que é da medicina. A mesma coisa, a medicina não entende o que é da enfermagem, o que é da psicologia. E nesse contexto, o multidisciplinar não funciona. Então, tem que ser algo transdisciplinar. Né? Por quê? Né? Porque perpassa a multidisciplinaridade, então ele é transdisciplinar. Ou seja, a depender do recorte, a depender do ponto, vai ser um sujeito que vai organizar. Então, não vai ser um só que vai fazer a gestão, né? Por isso, a gestão do serviço, a gestão do cuidado, né? A gestão da terapêutica. Por isso que o projeto terapêutico singular, ele rompe essa barreira, né? Porque para ele acontecer, isso tem que ser superado, né? Então, ele modifica aqui a prática centrada na hegemonia médica. Por que hegemonia médica dentro da saúde mental? Porque a hegemonia era da psiquiatria, né, do diagnóstico, né, diagnóstico clínico. E a gente vocês estão vendo aí ao longo da disciplina, das nossas discussões, né, daquilo que a gente aponta, das referências da bibliografia, que se a gente pensar só no recorte biológico das doenças, né, inclusive da saúde mental, né, a gente não vai caminhar. Se caminhasse, não existia mais doença mental no mundo. Então, se você pensar da forma que, lógico, é importante você entender do diagnóstico, da patologia, da medicação, tudo isso é importante, né? Mas são parte de um processo, porque você tem que faz parte de um processo que está dentro do sujeito. Então, o sujeito é singular. Então, por isso que o nosso olhar ele tem que ser bem amplo, né? Então, assim, lógico, eu tenho que entender muito bem da minha área, mas eu sei que a minha área é responsável por aquele recorte. A área do vizinho, né, do meu colega de trabalho, ele também tem que ser bom no papel dele. Então, a gente somando cada um no seu papel, a gente conseguir olhando para ele como o sujeito como um todo,
aí a coisa consegue andar nesse contexto da transdisciplinaridade. Então, nesse conjunto, nesse contexto, o projeto terapêutico singular ele é bom, né? Porque ele vem para sedimentar isso mesmo, né? Vamos lá, vamos continuar o baile. Aborda o ser humano de modo integral. Não, isso aí é tranquilo, isso a gente já viu que funciona dessa forma mesmo, né? Já fica mais claro, né? Pra gente, quando a gente fala isso. Tem que ser individual, né? Porque singular é óbvio, né? Ela já é pensado desde o primeiro momento que o sujeito põe o pé na unidade. É isso mesmo, né? Funciona já do momento que o sujeito põe o pé na unidade, né? Que é o acolhimento, né? E normalmente já começa ali, né? E uma das características dessa circunstância, né? É que aquele sujeito que estabeleceu o vínculo dele com a unidade, normalmente é o sujeito que vai conduzir esse projeto, não conduzir as áreas dos outros. Estou falando, mas assim, ele que sabe, como ele estabeleceu o vínculo, ele conhece melhor o paciente, ele sabe como o paciente vai responder, como que a família vai responder. Então ele, né, instrumentaliza a equipe, né, daquilo que é palpável, daquilo que é viável e que não é viável, né? Tem momentos do projeto que é individual, né? Óbvio, né? Vai ter consulta de enfermagem, vai ter consulta médica, vai ter consulta do nutricionista, consulta ou avaliação, enfim, né? Mas vai ter um momento individual e vai ter um momento coletivo, que vai envolver, né, toda a equipe, né, do serviço, e vai envolver toda a equipe, por vezes também, o sujeito e a família, tá? Porque tem aquela questão da corresponsabilização, então você precisa, tem coisas que o paciente precisa se responsabilizar pelo seu cuidado, assim como tem coisas que o familiar também precisa se responsabilizar, né, pelo sujeito. Se responsabilizar pelas ações, né, que vão ser implementadas, a coisa poder andar, né? E aí, então, tem momentos, né, de encontros para discutir a situação, né, e os objetivos, né? E aí, e rever as propostas. E esses momentos, né, eles podem ser, tá? Eles podem ser mensais, quinzenais, né? Semanais, depende do problema que você vai, dependendo do problema que vai ser elencado, dependendo da situação do sujeito, né? Da gravidade dos problemas que forem elencados, né? À medida que a coisa for caminhando, esses momentos eles podem ser mais espaçados também. O profissional de referência é aquele, né, que é a referência do sujeito com a unidade, né? Nós temos que pensar que a gente vai buscar sempre, né, além da melhoria do sujeito, a autonomia dele, né? A gente fala aqui de autonomia, né? E aí, fazendo isso, a gente vai atender todo o campo, né, todo o arcabouço legal, que hoje a gente pode falar, né, que a política de saúde mental, tem, né? Então, aqui, ó, essa imagem aqui interessante, ó. A rede de saúde, gente, não é só o CAPS, não é só o PSF, não é só o hospital, né? Não é só o CAPS, a rede é tudo isso aqui. Isso aqui tem que conversar, né? Então, isso aqui tem que conversar, tem que falar a mesma língua, né? Você tem na saúde mental, o CAPS é o carro-chefe, né? E os tentáculos do carro-chefe, tá vendo? Como se fosse um polvo, né? Aí seriam, né, as unidades de saúde da família, né, que seriam isso. A gente vai entrar agora, nas etapas
do projeto, na elaboração dele. Então, os componentes principais, então, né, para a pessoa em sofrimento mental, né, em sofrimento psíquico, né, para a pessoa e para a família, né, os componentes que deve compor, né, a parte medicamentosa, a gente sabe, né, que a medicação não é tudo, mas ela faz parte do processo, né, a parte terapêutica, né, que daí você tem que trabalhar as intervenções, né, psicossociais com o sujeito, com a família, né, não pode só trabalhar a doença, mas você trabalha a parte da doença, digamos assim, as características clínicas da doença, ou sintomatologia, você, assim, o que vai trabalhar isso é a parte medicamentosa, né, que acaba diminuindo ou suprimindo os sintomas clínicos, né, mas aí tem a parte psico do sujeito, né, psíquica, do sujeito e da família, que são as pessoas envolvidas nisso. E aí a terapêutica envolve isso, né? Então a gente precisa. E aí você só não está olhando para a parte dos sintomas. Porque, por exemplo, numa depressão, o antidepressivo alivia os sintomas. E aí a parte terapêutica, essa educação, essa intervenção, né? Essa parte psíquica faz o quê? O que desenvolveu a depressão? Foi o trabalho, foi a relação afetiva, foi filho, foi o desemprego, não sei, entendeu? Tem tanta coisa que causa depressão hoje, foi a pandemia, né? Foi um óbito na família, é uma doença crônica que eu tenho, então essa parte terapêutica que a gente fala vai ter que trabalhar também, né? E também a parte que a gente pode dizer que está junto, com a parte de educação e intervenção, parece que está junto, mas a gente pode colocar como mais um apêndice, é a reabilitação e ressocialização, né? E aí aqui entra a oficina terapêutica, então assim, porque é uma possibilidade de reabilitar e ressocializar. Como que eu faço isso? Né? Uma das possibilidades de fazer isso é o trabalho, né? Então, assim, para alguns é o trabalho, para alguns é a parte afetiva, para alguns é a parte espiritual, né? Então, para alguns é tudo isso, então, por isso que ele é singular, né? Então, são esses três componentes importantes aí. Olhei aqui, deixa eu ver, não, isso mesmo. Aqui. Então, na construção do projeto, né, enquanto documento, enquanto instrumento, enquanto prontuário, né, você tem que enxergar isso, né, tem que estar objetivado. Então, o projeto não vai passar na minha cabeça. Então, assim, o grupo reuniu e elencou. Então, essa é a parte de construção. Então, a gente tem o acolhimento, né, que ele vai estar composto para o registro do primeiro atendimento, né. Quem faz o primeiro atendimento, necessariamente tem que ser só médico, né? Quem vai acolher ele, normalmente é o enfermeiro que faz isso, né? E aí é aquele exercício, né, da comunicação terapêutica que a gente já fez essa aula, inclusive em 2 etapas, né? E a gente muito mais ouve do que fala, muito mais observa do que fala. Né? Então a gente colhe todos os dados, né? A gente escuta o sujeito, né? E esse acolhimento é feito na unidade, né? E aí muito daquilo que você vai colher, daquilo que você vai ouvir do sujeito, você vai ouvir da família, você vai ouvir dos dois juntos. Muitas dessas informações, especialmente quando há divergência, né? Quando há situações de abandono, de violência, enfim, né? Em que um fala do outro, e você escuta um, escuta o outro, depois escuta os dois. Dentro daquela corresponsabilização de cuidados, quando você fizer a visita domiciliar, aí você vai poder você confrontar essas informações, né? Porque você vai observar a dinâmica da casa, daquilo que de fato, né, realmente acontece e aquilo que pode ser, né? Porque se o sujeito está num quadro psicótico, ele pode ter um delírio, né? Um delírio persecutório lá e achar que a mãe dele quer matar ele, que a mãe dele não dá comida para ele, né? Que alguém na casa quer fazer algum mal para ele. Então, e aí você consegue contrapor, né, aquilo que de fato tenta, né, aquilo que de fato ou que pode ser algo, até mesmo sintoma da doença dele, né? Uma coisa é certa, a gente faz essa parte do acolhimento,
quando há esse tipo de situação, você não vai dar mais ouvidos nem para um nem para outro, você vai ouvir ambos com muito respeito, com muito ouvido, registrar tudo. E aí depois, com a visita domiciliar, te ajuda a identificar isso, né, o que aí de fato acontece, tanto acompanhamento, né, semanal, enfim, mensal, quinzenal, não sei, e aí a equipe estipula. Aí pode discernir, né, se isso de fato acontece, ou é um sintoma, né, clínico da patologia sujeita, principalmente quando ele tem quadro psicótico, né, pode aparecer. Estou falando de delírio persecutório, né. Então, a primeira folha, então, é do acolhimento, né, primeiro ouvido, também é acolher, né, é ouvir o sujeito, colher todos os dados, né, fazer todo o processo, né, ouvir todos. Normalmente ele não vem sozinho na unidade, vem familiar, com 5 anos, com muita atenção, né. Depois vem a avaliação. Aqui eu deixo a avaliação de enfermagem, porque, né, o nosso curso, né, de enfermagem, mas enfim, a avaliação de todos os profissionais, né. E aí, no nosso caso aqui, a gente faz, né, exame mental, a gente vai fazer essa avaliação, né, até bem me ajudar nesse exame mental, me ajudar a identificar, né, se aquilo que ele me falou, o que faz parte da doença, o que de fato acontece, né. O exame mental tem a ver, né, com o funcionamento psíquico dele, né, como é que é a questão do pensamento, da fala, da vestimenta, né, a questão da alucinação, do delírio, enfim, né, são essas etapas aí que a gente tem que ver. Aí a gente faz a visita domiciliar, né, aqui está como opcional, mas dependendo do serviço, ela pode ser opcional, dependendo do serviço, ela faz parte do processo, por exemplo, uma estratégia da família, ela não é opcional. Num CAPS, ela não é opcional, né? E aí, ela tem todo um relatório da visita, né? E aí a gente vai buscar o que ela, principalmente, deixa eu botar o cursor aqui, a gente vai buscar dinâmica familiar, né? Então, a estrutura mais importante dessa visita. Depois um plano de tratamento, que aí vai ter, né, a história clínica dele, né? E aí aqui vai ser levantado os problemas. Opa, vai ser levantado os problemas, né? Então, assim, sabe que é o plano do sujeito, com o diagnóstico tal, né? O diagnóstico que o CID teve, né? Quando que começou o atendimento, né? E aí você vai elencar os problemas e quais são os objetivos. Aí aqui, assim, é a equipe com o usuário e com a família. Aquela questão da corresponsabilização, né? Então, vai ser as condutas terapêuticas que vão ser adotadas e o cronograma de atividades, né? Aí tem esse cronograma de atividades. Ou seja, né, quem vai ficar responsável pelo quê, por quanto tempo, né, para ser reavaliado, por exemplo. Se a questão é uma coisa mais simples, questão medicamentosa, né, que o uso do antipsicótico dele não está acontecendo de forma regular, né, segundo a família falou, porque tem dias que ele quer tomar, tem dias que não quer, e aí a conduta terapêutica aí é a visita diária do agente comunitário ou do enfermeiro, enfim, não sei, para verificar, né, e aí quanto tempo ele vai fazer essa visita, né, por quanto tempo ele vai acompanhar, porque com o intuito de que o usuário ele, acabe implementando o uso rotineiro da medicação, né? Não é porque ele vai se sentir melhor, diminuir os sintomas que ele pode parar, e daí volta novamente, né? Então, se estabelece a conduta, né? E quais são as abordagens que você vai fazer, né? E aí, dentro dessa abordagem, você faz o seu cronograma de atividades, tudo aí dentro, para cada objetivo, né? Ou para cada situação, problema, né? E aí aqui está a cereja do bolo, de fato. A terapêutica é aquela coisa de corresponsabilização, né, da equipe, da família.
precisa se corresponsabilizar. Tem uma amiga que fala, né? Opa! Uma amiga que fala, não adianta, né? Você levar até tão assim, né? Você pega um cavalo, põe na beira da lagoa para beber água. Se ele não tiver com sede, não quiser água, não adianta. Então você até pode levar ele até lá. Mas ele vai tomar água se quiser. Então, a mesma coisa aqui, né? A gente fazendo uma analogia bem simples, né? Mas se a família não se envolver, se o usuário não se envolver, se todos os profissionais não se envolver, não vai funcionar, né? Ou não vai funcionar com o tempo, né? Então, tem que haver uma corresponsabilização. Corresponsabilização dos profissionais, eu acredito ser mais tranquilo, até porque tem um projeto terapêutico institucional, né, que me ampara isso. As pessoas têm que se envolver. Se não se envolver, está fazendo o que ali? Né? Então, o objetivo do serviço ao qual está trabalhando é esse, né? Então, beleza. Agora é fazer impactar isso no usuário e no familiar, né? Que são os dois pontos que, de fato, é isso que a gente almeja, né? A outra etapa aqui é conhecer, né? De frente para trás, eu sempre falo, conhecer de frente para trás, de trás para frente, a patologia do sujeito, até para você entender as características dele, né? Fazer um estudo detalhado das medicações que ele faz uso, né? Porque até para estar entendendo, né, as respostas a isso, e os psicofármacos, eles têm muitos efeitos adversos, né? Então, a gente entende bem isso, né? Para que serve cada um. Ficha de acompanhamento diário aqui é para cada vez que ele estiver na unidade, ou cada vez que for feita uma intervenção, tem que haver o registro, né? E aí esse projeto tem que ser avaliado. Esse projeto não é ad eterno, né? Ele tem um prazo, ele tem um início, meio e um fim, né? Lógico, a gente quer que ele chegue ao fim com êxito. Por isso a gente tem que construir ele, levar ele com responsabilização, né? Então, gente, nesse sentido, né, que esse projeto terapêutico, se eu voltar para o primeiro slide, né, quando a gente começou a falar sobre, para entender, né, para nós, olhar para isso é mais fácil por conta da forma como nós trabalhamos. Nós, enfermeiros, trabalhamos, como nós aprendemos a trabalhar na academia, que é em cima da sistematização, né, do processo de enfermagem. Então, isso aqui é meio parecido, a diferença é que é um instrumento que, nesse caso aqui, está sendo usado pela saúde mental. E ele tem outras características, porque o processo é do enfermeiro, aqui o projeto é de um grupo transdisciplinar, então tem que ter um olhar, né? Tem que ter um olhar amplo, né? Não pode ter um olhar simplista, nem recortado, né? Então, é uma forma de trabalhar organizada, na qual todos têm voz, inclusive o usuário e a familiar, né? Todos têm o seu papel de corresponsabilização, né? Entre os profissionais, todos têm a sua responsabilidade técnica. A diferença é que, né, a parte de cada um junta com o todo, e a parte de cada um, inclusive, do usuário e do familiar, que junta num todo, que é um objetivo, né? É um objetivo terapêutico para o sujeito em sofrimento mental, né? Ou em sofrimento psíquico, tá? Aqui as referências que a gente usou, né? A gente tem usado, né? E deixa uma noção muito de fazer isso, né? Deixa uma frase aqui que eu acho interessante, né? A doença mental é um outro jeito de ser, não é um jeito normal com defeito. Então, não é um jeito normal com defeito. Certo?